noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, no nosso templo unificado Irmão Radamés, famoso Twitter. Um dia vai ser famoso, gente. Por enquanto é famoso para nós. Para estudarmos a palavra de Jesus, né? Mais uma vez estudando a palavra de Jesus. E hoje nós lemos Lucas capítulo 4 do versículo 16 ao 37. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado, e ele prega em Cafarnaum e ele é aceito, é tratado como um profeta, né, em Cafarnaum. Porém, em Nazaré, cidade, né, dele, no caso, onde ele viveu muitos anos, tanto que foi conhecido como Jesus Nazareno, né, Jesus Nazareno, por ter passado muito tempo na cidade de Nazaré, e lá ele não foi aceito. Suas palavras não eram compreendidas. Ele foi pregar na sinagoga e expulsaram ele de lá, porque as suas palavras eram incompreendidas para eles. Quando ele disse que ele iria, né, curar, né, fazer o cego ver, fazer o leproso se curar, quando ele disse que iria restabelecer os movimentos dos paralíticos, né? Essa profecia estava no Alcorão deles, e ele falou que a profecia tinha se concretizado porque ele fazia essas coisas, né? Então eles chamaram ele de herege e os expulsaram do templo, né? E saindo dali, ele foi a Cafarnaum, aonde ele encontrou um rapaz possesso por um espírito das trevas, né? Que queria fazer o mal àquele rapaz e às pessoas que ali estavam. E ele, com a sua autoridade divina, falou para o espírito, né? Liberta este homem, né? E siga o seu caminho, porque ele não te pertence, esse corpo não te pertence, né? Então ele usou da sua autoridade de luz, né? Ele não precisou bradar, nem gritar, nem brigar, ele só se posicionou mediante aquele espírito infeliz, né? Que estava ali perturbando aquele rapaz. E lá ele foi tão bem aceito, né, como o profeta que ele era, né? Aliás, na verdade, ele era muito mais do que o profeta, né? Porque ele era o Cordeiro de Deus, né? Que veio para nos libertar, para nos ensinar, para nos mostrar como seguir o nosso caminho na luz. Ele é o nosso mestre, o nosso guia, né? O nosso molde de perfeição. Quem dera nós conseguíssemos aprender um pouquinho daquilo que ele viveu. Porque Jesus, ele não nos ensinou através de livros. Ele não disse para as pessoas faz isso, ou faz aquilo, ou faz aquilo outro. Ele viveu o seu evangelho. Ele viveu a sua palavra, né? Ele mostrou como deveríamos nos portar. Ele foi um exemplo a ser seguido, né? Então, as maiores lições que nós podemos receber são aquelas que são vividas por alguém. E os maiores ensinamentos que nós podemos passar para alguém são aqueles que nós vivenciamos, né? São através das nossas atitudes, do nosso posicionamento mediante a vida, né? Das coisas que nós conseguimos fazer com clareza, compreendendo realmente o que é certo, né? E vivendo aquilo ali. Porque é muito fácil para a gente pegar um livro e dizer para a pessoa, estuda, né? Isso daqui, ó, a Bíblia é assim, assim, assim. A gente não pode só ler a Bíblia. A gente precisa viver.
E enquanto Jesus viveu o seu evangelho, né, os apóstolos foram escrevendo para não esquecer, para que todos nós tivéssemos uma oportunidade de conhecer os ensinamentos dele. Mas por que será que ele não foi aceito na cidade de Nazaré, né, que é a cidade onde ele cresceu? Possivelmente pelo ego, né, daqueles que lá viviam. Possivelmente por não aceitarem que um espírito tão superior, tão iluminado, pudesse viver na simplicidade que ele vivia, por achar que alguém tão simples fisicamente não teria condições de ensiná-los, né? De mostrar para eles como viver da forma correta. Então, possivelmente ele foi expulso da sinagoga em Nazaré porque ele era muito simples. A sua simplicidade afrontava ao luxo dos grandes sacerdotes da época, né? Então, para impor respeito e ter um posicionamento até mesmo político, né? Porque sempre as igrejas faziam parte da política na antiguidade, né? E então teria que ser pessoas bem posicionadas, de posturas, né? E ele era simples, ele tinha sua simplicidade, então por isso que ele não foi aceito. E quando ele chega em Cafarnaum, que já é uma cidade mais simples, de pessoas mais espiritualizadas, ali eles conseguem visualizar no mestre a sua verdadeira aura de poder, né? A sua entonação de respeito, aquilo que ele realmente é, né, para nós até hoje. Então ali ele foi aceito, né? Em questões assim de dias, saiu de uma cidade, foi para outra e foi tratado de maneiras totalmente diferentes nas duas. Porque quando nós temos uma visão do simples, né? Quando nós conseguimos compreender que para nós viver dentro dos ensinamentos de Jesus, né? Dentro das leis de Deus, nós não precisamos ter uma postura imponente, nós precisamos ter um posicionamento espiritual imponente. Nosso posicionamento espiritual é que vai nos fazer ter credibilidade com os espíritos ou não. E quando ele se posicionou com a sua luz, com a sua hierarquia angélica, mediante aquele espírito das trevas que estava prejudicando o rapaz, ele não precisou mais nada além de ordenar: se afaste e deixe esse homem em paz. E ele foi e não fez mal nenhum ao rapaz que estava possuído. Ele se libertou. Então, o que a gente precisa para ser respeitado no mundo espiritual é isso. É um posicionamento digno da espiritualidade. E quando nós vemos, né, muitas vezes, em algum tipo de religião, as pessoas maltratando os espíritos desencarnados, né? Não apenas impondo a sua espiritualidade, a sua luz, mas chacotando, né? Debochando, expulsando de uma forma agressiva. Não foi dessa forma que Jesus fez. Ele simplesmente ordenou: afasta-te desse irmão e não lhe faça mal. E assim o Espírito fez. Se afastou e não fez mal. E provavelmente, né, se nós estivéssemos assistindo essa cena na parte espiritual, com os nossos olhos do Espírito, provavelmente Jesus teria acalentado aquele espírito das trevas que estava ali fazendo mal. Porque se ele não discriminava encarnados que faziam mal, né, que agiam fora da lei da época,
por que nós acharíamos que ele iria desprezar um desencarnado perdido que estava ali prejudicando alguém? Se lá na cruz ele falou, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, por que ele iria agredir um espírito desencarnado que estava errando? Com certeza, no momento que ele pediu para aquele irmão se afastar, já tinha ali uma falange de irmãos de luz tentando socorrê-lo, tentando auxiliar para que ele seguisse, né, o caminho da luz. Mas isso é uma outra história, isso são suposições que eu estou fazendo, né, baseada na luz que o nosso Senhor Jesus Cristo tem e no amor que ele sempre demonstrou ao próximo, né? Baseado nisso, eu acredito que no momento que ele afastou aquele espírito dali, ele já entregou ele para que ele fosse socorrido, né, e orientado. Porque o que acontece, não só quando os espíritos desencarnados estão desorientados, mas quando os encarnados estão desorientados. O que eles precisam é de alguém que os auxilie, né? Alguém que os oriente. Quando nós nos encontramos perdidos, fazendo um monte de besteira, o que a gente precisa é de alguém que nos acalente e nos mostre o caminho a ser seguido. Não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados. Nós precisamos que nos acalente, que nos mostre, você está fazendo isso errado, né? Vamos modificar esse pensamento, vamos agir de alguma outra forma. O que eu posso fazer para te ajudar? E eu tenho certeza que é assim que Jesus agia com os espíritos desencarnados, que ele exorcizava, vamos dizer assim, né, pela sua caminhada fora. Existem vários relatos, né, na Bíblia de encarnados que estavam possuídos, né, pelo demônio, como é citado na Bíblia, que na verdade nada mais é do que os nossos irmãos desencarnados perdidos, né, nas trevas, perdidos nas ilusões da matéria, que não sabem exatamente como se posicionar, que querem se vingar, né, daquele ser encarnado que está ali por alguma razão. E eles eram conduzidos, eram afastados, né, para deixar aquele irmão seguir a sua jornada, e eram orientados pela falange de Jesus Cristo. Isso eu tenho certeza, né, que ele jamais pegaria um espírito e atiraria ao Deus dará sem tentar ajudá-lo antes. Tanto que Judas, né, que o traiu, que ele foi crucificado pela traição de Judas e que depois se suicidou. E quando Jesus volta, né, em espírito para conversar com os apóstolos, ele diz: agora eu vou cuidar de Judas, né, porque Judas estava perdido e ele vai ajudar Judas. Então, ele sempre se preocupa não só com nós enquanto estamos encarnados, mas principalmente após o nosso desencarne, porque a gente precisa muito ser conduzido no momento que a gente está desencarnando e na trajetória do nosso desencarne. A gente precisa muito ser conduzido pelos nossos amigos espirituais, porque assim como nascer é complicado, nós entramos num mundo estranho no momento que a gente nasce. Quando nós desencarnamos, nós também entramos num mundo estranho para nós naquele momento, porque a gente já não lembra mais de como era quando estava lá. Então a gente desencarna e entra num mundo estranho, sente falta de todas as coisas que a gente tem aqui enquanto encarnado, procura pelas coisas que a gente tem aqui. Quando desperta no mundo espiritual, se a gente não tiver um auxílio, uma equipe para nos conduzir, nós ficamos perdidos, né?
E se nós temos rancores, se nós temos inimigos, nós acabamos sendo atraídos para perto deles. E é isso que acontecia com esses espíritos que possuíam esses irmãos que Jesus Cristo os afastava, né? Eles estavam perdidos. E que nós possamos, né, com a glória do Senhor Jesus, no momento do nosso desencarne, ser amparado por nossos amigos espirituais. E que a gente possa, principalmente, né, nesse momento em que muitas pessoas, né, desencarnaram, né, já ao longo de 2 anos através do Covid e de outras tantas coisas, que as pessoas continuam desencarnando por doenças normais, por acidente, né, que a gente possa auxiliar essas pessoas nesse momento para compreender o amor de Jesus, para compreender o auxílio que está sendo oferecido a eles, né? Para que eles possam se tratar, se curar e perceber a magia que é estar no mundo espiritual. Porque lá é a nossa verdadeira casa. Aqui, nesse mundo material, é apenas uma passagem, né? É apenas uma escola onde a gente vem para progredir, né? Buscar o progresso e a gente vai voltar. Por isso que a coisa mais certa, a única certeza que nós temos enquanto encarnados é que um dia nós iremos desencarnar. Então não tem porquê, meus irmãos desencarnados que estão nos escutando neste momento, né? Não tem porquê querer ficar se prendendo na matéria, querer ficar ao redor dos encarnados, tentando ser vistos, porque você está num plano muito mais especial do que esse. A sua visão do mundo espiritual é muito maior do que a nossa. Você tem condição de ajudar muito mais pessoas. Então, para isso, é preciso que se liberte e aceite a condição de desencarnado, né? Aceite o trabalho oferecido para os irmãos desencarnados, para auxiliar no progresso do planeta. Todos aqueles irmãos que puderem me ouvir em algum momento, né, que tiver algum amor que desencarnou antes de você, faça isso, entregue nas mãos de Deus, liberte eles para que eles sejam felizes na espiritualidade. Porque lá é que é a nossa verdadeira casa. Porque lá é que a gente realmente vive. Aqui a gente só vem para estudar. 80, 70, 60 anos aqui não é nada. É uma pré-escola. Rapidinho a gente está voltando. E aí a gente vai viver tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Por isso que é tão importante a gente conduzir a nossa vida na maneira mais correta possível. Para que a gente possa voltar para casa, né, com a nossa mala cheia de amor, cheia de progresso, cheia de prosperidade espiritual e principalmente, né, cheia de amigos, que a gente possa angariar muitos amigos na espiritualidade e os amigos que vão ficar encarnados quando a gente partir, porque são eles que vão nos auxiliar através das suas orações, né, a nos libertar e seguir a nossa jornada em paz. Então, hoje nós vamos chamar nossa querida irmã Maria Conceição, né, para dar uma continuidade nesse assunto, né, da aceitação do amor de Jesus. Por que às vezes nós não aceitamos, né, como os nazarenos, por orgulho, por vaidade, e por que às vezes nós chegamos, né, como os moradores de Cafarnaum, e compreendemos que o amor é a melhor solução para tudo.
Um salve a todos os irmãos na terra. Salve. Um salve. Um salve a todos os encarnados. Um salve a todos os desencarnados. Um salve a todas as falanges de espíritos de luz que estão trabalhando grandemente pelo progresso espiritual do planeta Terra. Um salve a todas as galáxias que estão enviando os seus mensageiros a circundarem a atmosfera do planeta. Um salve a todos esses irmãos extraterrestres que estão se mostrando e tentando nos auxiliar na nossa evolução planetária. Que os meus irmãos consigam compreender que tudo é uma coisa só. O hoje é o ontem é o amanhã. Que não precisamos nos preocupar em amealhar grandes fortunas para o amanhã. Porque o amanhã nada mais é do que o hoje. E o ontem foi o hoje também. O que precisa se fazer enquanto habita na carne um planeta de terceira dimensão como o nosso? Precisa se pregar o amor, precisa se conectar com a espiritualidade divina. Precisa conhecer o poder da criação que cada ser encarnado tem. Para que então consiga, através da busca pela espiritualidade, receber a materialidade. Compreende? Pois que Jesus Cristo deixou escrito: quando buscamos a espiritualidade, a materialidade vem por conta. Não precisa correr atrás dela, que ela vem. Quando a humanidade terrestre compreender de verdade esta lei, não haverá mais irmãos que passam fome. Não haverá mais pessoas sem lar. E aí então o planeta passará a ser um planeta de regeneração. Por que parece ser tão difícil aos irmãos compreender que somos seres espirituais habitando um planeta material para buscarmos a evolução? E se agimos como seres espirituais,
buscamos a nossa evolução espiritual e recebemos do Criador todo o resto que Ele nos proporcionará. Compreende? O que precisa o ser humano é compreender apenas isso. Somos seres espirituais e precisamos burilar o espírito. O corpo que veste o espírito é uma roupagem. Ele precisa ser bem cuidado para que fique na terra o tempo necessário para aprender. Mas a maioria dos encarnados compreendem de outra forma. Que a única importância que tem é o corpo material. É aquilo que o cerca e pode tocar e que pode ver. Então passa-se anos e anos correndo atrás de uma máquina material que lhe dê algo que muitas vezes nem sabe ao certo o que é. Passa-se uma encarnação inteira buscando por algo que vai lhe dar uma satisfação momentânea amanhã. Amanhã eu terei uma satisfação momentânea porque eu terei tal coisa. Porque eu terei um carro, porque eu terei uma casa, porque eu terei milhares. E esquece que o hoje é todos os tempos. É tudo o que você tem, o hoje. Esquece de abraçar o seu filho. Esquece de acariciar o seu pai. Esquece de tratar os animais. Esquece que tudo isso é um momento. O momento do agora. Mas se viver o agora como um ser espiritual que busca pela sua integridade espiritual, pelo seu crescimento espiritual, tudo isso que correm atrás dessa máquina maluca que vai lhe trazer algo que nem sabe ao certo o que seria, viria por conta própria até vocês. Parece complicado, não? Mas é a maior verdade e a coisa mais simples a se fazer. Entregar para o Criador as suas dores, as suas angústias, tudo aquilo que pressiona a sua vida. Orar e vigiar. Fazer a caridade aos seus irmãos.
e chuva de bênçãos cairá sobre vós, sem precisar levantar uma pedra. As coisas estão ao alcance de todos. Apenas aqueles que compreendem como funciona é que conseguem acessar. O que os filhos precisam é entender apenas isso. Somos seres espirituais, vivendo o hoje no mundo material. E a partir de qualquer momento, podemos voltar ao mundo espiritual. E o que levaremos na nossa bagagem? Apenas o bem que fizermos e o conhecimento que aprimoramos no nosso espírito. O resto, tudo fica, porque faz parte do mundo material. Ninguém consegue levar nada para o outro lado. Certo, meus irmãos? Que todos os irmãos desencarnados, que hoje são muitos, este encontro de hoje foi especial para os desencarnados. Então são muitos que estão aqui estudando hoje. Que eles possam compreender que essa transição da matéria para a espiritualidade é assim. Só se leva o bem que se fez e o conhecimento que se adquiriu. O restante todinho fica aqui no planeta, para que outros encarnados possam usufruir, possam levar adiante, possam fazer o que tiver que ser feito. Nem mesmo isso se leva junto. Quando entramos no planeta, ganhamos essas vestes, e quando saímos, deixamos. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um dos irmãos